Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí para juntos estudarmos. Hoje o nosso estudo é Jesus e a Igreja. Olha só, estamos aqui ainda nessa série Jesus, o Restaurador da Vida. Hoje é o 12º, o estudo de número 12 desta série, Jesus e a Igreja. Apenas reforçando o convite para você, do dia 16 ao dia 26, nós teremos 10 noites especiais aqui na igreja. E você é nosso convidado. Coloque aí na sua agenda, não perca esse encontro. Será 10 noites maravilhosas. Serão 10 noites em que nós vamos compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai derramar sobre nós, sobre sua família, poder dos altos céus. Então você é nosso convidado, do dia 16 ao dia 26. Vamos ao estudo de hoje, Jesus e a Igreja. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Oremos. Amado Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Qual a necessidade da Igreja nos dias de hoje? Dá-nos, Senhor, a esperança da vida eterna. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Hoje existem muitas igrejas. Qual a necessidade de se ter tanta igreja? Por que as igrejas foram criadas? O que aconteceu? Vamos para o estudo e vamos tentar então compreender, vamos procurar compreender a palavra de Deus. Muito bem. O primeiro texto que nós vamos analisar é Mateus capítulo 16, do verso 16 ao 18. Vamos aqui? Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo para juntos nós então estudarmos a palavra de Deus. Mateus, o capítulo é o 16. Mateus, pronto, já achei aqui. Procure aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 16, a partir do verso 16 até o versinho de número 18. Olha só. Quem fundou a igreja? Quem que inventou essa ideia de igreja? Se você pegar, por exemplo, o texto daqui de Mateus, você vai ouvir Jesus dizendo o seguinte, verso 16 do capítulo 16 do livro de Mateus. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que fez o quê? Edificou a sua igreja. A sua igreja. Então Jesus Cristo tem uma igreja. Agora, nós precisamos identificar, por algumas características, qual é a igreja verdadeira ou qual é a igreja a qual Cristo estava se referindo. Vamos para mais um texto. Nós já vimos que foi Cristo que fundou a igreja. Mas qual a igreja de Cristo? Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Qual foi o alicerce? Vejamos aqui o que diz no livro de Efésios. Efésios, abra aí a sua Bíblia. O livro de Efésios fica lá no Novo Testamento. Efésios, o capítulo 2, o verso 19 ao 20. Vamos ver? Capítulo 2. Primeiro nós vimos que foi Jesus quem fundou a igreja. Agora, sobre qual fundamento? Capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 19. Diz assim, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Olha só, para você fazer uma casa e ter uma construção sólida e que não vai cair, é preciso que o seu alicerce, o seu fundamento seja muito bem feito. A Bíblia diz que a Igreja de Cristo foi fundada ou foi firmada, foi alicerçada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, sendo o próprio Jesus a pedra principal. Compreende? Jesus é a pedra principal.
Mas diz aqui que também aquilo que os apóstolos acreditavam, aquilo que os profetas acreditavam, ali também está misturado nesta massa. Esta massa é esse concreto, é esse fundamento que sustenta a igreja de Deus. Mas Cristo é a pedra principal. Vejamos mais um texto. Para que Deus escolheu o seu povo? Bom, vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro está lá no finalzinho. É o 6º livro antes do final da Bíblia. 1 Pedro. O capítulo é o capítulo 1. E o verso, aliás, capítulo 2, perdão. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, verso 9. Olha o que diz o texto. Bom, Deus tem a sua igreja e tem o seu povo. Tem o seu povo. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos. Não tem ninguém nessa terra que não tenha sido criado por Deus. Foi criado por Deus. Agora, a palavra de Deus está dizendo que Deus tem um povo escolhido para determinada função. Vejamos o que diz a Bíblia. Capítulo 2, versículo 9. Para que Deus escolheu o seu povo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que Deus escolheu esse povo? Esse povo foi escolhido para proclamar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Esse é o povo de Deus. O povo escolhido, diz aqui que é raça peculiar, é sacerdócio real, é nação santa. Povo exclusivo para proclamar o evangelho de Cristo, para proclamar a salvação em Jesus Cristo. Muito bem, vamos para o próximo texto. Por que Deus estabeleceu? Aliás, a pergunta número 4 aí do seu estudo. Qual a comparação da Bíblia? Que comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Vamos ver o que diz? 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo é o 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios, o verso 12, 13 e 20. Olha o que diz. Aqui Jesus compara a sua igreja. O verso 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Vejamos o verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, Jesus compara a sua igreja como sendo um corpo. E nesse corpo, muitos membros. Olha só, mãos, os pés, a parte interna, são compostos. Um corpo não é composto só de mãos. Não é composto só de cabeça. Ele tem muitos membros. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que a igreja de Deus funciona desta maneira. Todos nós, na igreja de Deus, temos talentos, temos dons que são diversos. E todos esses dons não são iguais, são diferentes, porém trabalham com o mesmo objetivo: a edificação de Cristo, a apresentação do Senhor Jesus, e assim a igreja funciona. Vamos para mais um texto. Ainda no Novo Testamento, o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Quais devem ser as qualificações dos líderes da igreja? Hoje você está conhecendo um pouquinho sobre a igreja. Então, 1 Timóteo, vá no livro de 1 Timóteo, está aqui.
1 Timóteo, o capítulo é o 3. Vejamos o que diz. 3, a partir do verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém inspira o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém quer ser líder, se alguém quer trabalhar para Cristo, amém, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que este seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não pode ser dada a bebida forte, não pode ser violento, porém cordato, inimigo das contendas e não avarento. Pois o que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, também pode governar a casa de Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, não cuidará bem da igreja de Deus. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa, também sejam primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis e exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesma justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Percebeu? Então, a Bíblia está aconselhando que esses homens que vai liderar a igreja de Deus tenham tais características. Não sejam dados à bebida, marido de uma só mulher, que não seja violento, que tenha amor pelas pessoas, enfim, tantas e tantas outras características. É assim que Deus deseja que a sua igreja seja. Olha só, todos nós somos pecadores e podemos, em dado momento da nossa vida, cometer algum erro. Porém, mesmo assim, Deus deseja que sejamos nós que lidere a sua igreja. Nós, seres humanos, não são os anjos. Bom, vamos para mais um texto e já vamos para o finalzinho. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Apocalipse, o capítulo é o 14 e o versinho é o de número 12. A igreja de Deus, a qual Deus edificou, tem que ter algumas características. E aqui estão elas. Capítulo 14 e o verso 12 do livro de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Olha só, essa característica a igreja de Deus tem que ter. Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. Ok? Vamos para o último texto. Mateus capítulo 28. Volte lá no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o capítulo é o 28. O último capítulo do livro de Mateus. O verso 18 e o verso 19. Esse é outro compromisso da igreja de Deus. Verso 18 e 19. Jesus, aproximando, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que foi ordenado. E eis que estou convosco todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos. A igreja de Deus, ela é militante, ela prega o evangelho. Ela não está estacionada, ela está indo às pessoas. É exatamente isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Esse vídeo está chegando para você porque na minha mente, no meu coração, há um desejo de pregar o evangelho. E nós estamos fazendo isso. Entendeu?
Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia, um estudo maravilhoso. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse estudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, viu?